A Procuradoria da República no Distrito Federal ratificou à Justiça uma denúncia apresentada pela Lava Jato contra Lula, o ex-ministro Antônio Palocci e o empresário Marcelo Odebrecht, no âmbito do processo da compra de um terreno para o instituto que leva o nome do petista. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo os investigadores, a operação seria feita com dinheiro de propina da Odebrecht e também incluiria um apartamento para o petista. A acusação foi feita pelo Ministério Público Federal de Curitiba e aceita, em dezembro de 2016, pelo então juiz Sérgio Moro. Recentemente, o STF entendeu que Moro não tinha competência para julgar Lula e a decisão foi anulada pelo ministro Gilmar Mendes. Segundo o procurador Frederico Paiva, a denúncia se baseia em extenso lastro probatório e não há nulidade a ser reconhecida neste momento. Agora, caberá à Justiça analisar a denúncia, que pode ser aceita ou não. Começo com você, Zé, o que nos diz desse caso? Olha, isso é muito importante, viu? Ô, Vitor, eu sou um defensor da Lava Jato. Este grupo, né, esse pessoal que se uniu em Curitiba contra o crime, a força-tarefa composta de juízes, não era só o juiz Sérgio Moro, né? Procuradores, delegados da Polícia Federal, policiais federais e principalmente auditores da Receita Federal. E o processo foi muito bem instruído, e as investigações chegaram ao coração do poder corrupto, do poder sujo no Brasil. Mostrou como se processava toda a engrenagem de corrupção no Brasil. Empresários que fraudaram o mercado. Uma das maiores invenções da humanidade é exatamente o mercado, que possibilitou o desenvolvimento da humanidade. Era falso no Brasil, não havia licitação e de obras grandes, rodovias, refinarias e outras obras grandes, né? Não havia licitação, ou seja, não havia mercado. Outro pilar fraudado foi o pilar democrático, de eleições. A Dilma Rousseff colocou na campanha mais de R$ 1 bilhão, e isso está na delação premiada de Antônio Palocci, um dos coordenadores da campanha. De onde vem esse dinheiro? Exatamente dessa tramóia apresentada pela Lava Jato. E aí os poderosos aqui em Brasília acabaram derrotando juridicamente a Lava Jato, porque não puderam, com argumentos, com conteúdo, derrotar os processos da Lava Jato. E quando a gente vê aí um processo renascer depois desta hecatombe do Supremo Tribunal Federal, colocar o Lula como elegível, todo esse processo foi exatamente para isso, a gente fica animado, mesmo sabendo aí da dificuldade e da possibilidade de prescrição, ou seja, perda da possibilidade de processo. É um alento e isso é muito bom. Fiuza. A gente está diante de uma situação que o país inteiro conhece e aprendeu e está nos livros, embora os livros estejam sendo refeitos hoje em dia de uma maneira estranha, né? Estranha. Existe uma tendência aí no currículo a dizer que a Dilma sofreu golpe, essas cantilenas rasteiras aí. E hoje você tem essa tentativa de lavagem de reputação do Lula, onde você encontra agentes econômicos influentes dando sinalizações aí do Lula como um candidato, hein? Como candidato a presidente, o Lula. Fernando Henrique Cardoso, né, a quem o país muito deve e sempre deverá, por reger a maior reforma contemporânea do país, e reger muito bem. Hoje, infelizmente, tragicamente, o presidente Fernando Henrique está aí fazendo lavagem de reputação para o Lula, dizendo que votaria no Lula, nesse criminoso. Ele está querendo dizer ou que o crime compensa, eu acho que ele não disse isso, né? Então ele está querendo dizer que o Lula vale a pena, é meio inocente, esse tipo de lavagem de reputação. O avanço deste processo, de mais este processo contra a quadrilha do Lula é muito louvável. Existem muitas outras frentes em que isso precisa acontecer. Não é perseguição ao Lula ou a ninguém, a gente não é movido por isso aqui. É porque ou você vai continuar a nossa civilização ou você vai partir para um clube
né, em que alguns que têm grana e influência vão mandar no resto. Tudo bem, aí você aboliu as leis, vamos nesse outro caminho. Mas enquanto não for esse outro caminho, são muitas as frentes de corrupção abertas e sacramentadas por esse personagem que as pesquisas dizem que está lá com 200% de intenção de voto para 2022. Então, teve corrupção no pré-sal, Sonda Vitória 10 mil, teve corrupção em Abreu e Lima e Petrobras como um todo. Teve dinheiro do grupo JBS confessado pelos próprios proprietários do grupo, dinheiro para Dilma e Lula, fora do país, mais de R$1 bilhão. Teve tráfico de influência no BNDES para aprovar obras no exterior com propinas. Isso tudo eu não estou tirando da minha cabeça, não. Isso é Operação Lava Jato. É Operação Lava Jato, processos abertos, nos quais o Lula é réu. Então é isso. Se o país não tiver brigado, né, com a sua própria exigência de dignidade, ele tem que olhar o Lula como ele é. Um criminoso, com muitas frentes de corrupção abertas, fez muito mal ao país desta maneira, intoxicando, aparelhando instituições, e precisa pagar por tudo que fez, e não ficar sendo lambido aí por uma elite estranha que quer fazê-lo presidente do Brasil de novo. Cristina. Acho que já foi bem dito aí pelo Zé e pelo Fiuza também. Sou muito fã da Lava Jato, viu, Zé? Mas é no sentido do que a Lava Jato representou para o Brasil, que foi essa esperança de que os corruptos possam receber o recado de que o crime não compensa. É a mesma situação dos vândalos ali presos por queimarem a estátua. Enquanto não forem vistos, enquanto os demais vândalos ou os demais corruptos não virem que se prende no Brasil, que se investiga e se prende por esse tipo de crime, ele vai continuar acontecendo e em larga escala, ele cresce. Porque quando sentem que há impunidade, o crime cresce e isso está provado nas estatísticas aí da polícia. Basta abrir o Atlas da Segurança no Brasil que a gente vê o que aconteceu nos anos em que a corrupção corria solta, também todos os outros crimes corriam soltos da mesma forma. Eu fico bem feliz que a Procuradoria do Distrito Federal esteja já atuante, porque foi aquele banho de água fria, né? Quando o STF fez todas aquelas manobras, primeiro para soltar o Lula, depois para a gente não pode nem usar o verbo inocentar, né? Ele não foi inocentado, para soltar e para descondenar, né? Para tirar, para limpar a ficha do Lula, para que ele pudesse voltar a ser candidato, mas as provas continuam todas lá e elas são contundentes e irrefutáveis. Passaram pelas mãos de mais de 10 juízes de 3 instâncias e nenhum deles anulou a sentença lá, aqui da Vara de Justiça Federal do então juiz Sérgio Moro. Não anulou da primeira instância. Simplesmente eles aumentaram as penas porque viram que eram tão robustas as provas que não tinha como manter ele pouco tempo na cadeia. Precisava de muito tempo na cadeia para pagar pelo que fez. E foram aceitos acordos de delação premiado com vários outros réus dos processos. Então, o Lula não confessou e isso é uma coisa que ele deve ao Brasil, a confissão e o pedido de desculpas ainda. Ele não confessou os crimes que cometeu, mas os seus comparsas, vários deles, inclusive o então braço direito Antônio Palocci, confessaram com riqueza de detalhes, com números de contas. A polícia foi lá e conseguiu o dinheiro de volta. A Petrobras recebeu bilhões de volta e tem muito ainda por receber. O Fiuza bem lembrou que o Joesley Batista deu o número da conta na Suíça, onde ele depositava em nome de Lula e Dilma. Só esses dois poderiam mexer na conta. A última vez que eu li um processo da Lava Jato, tinha 350 milhões de dólares nessa conta. Então, é dinheiro, sim, que entrou na campanha, sim. A gente não pode esquecer também que o TSE, que agora está tão em voga, fez um julgamento da chapa Dilma Temer, lembram? Que inocentou a chapa Dilma Temer por excesso de provas. Eram tantas provas, nunca vou esquecer daquela fala do ministro Herman Benjamin, que disse que ele poderia
carregar o caixão, que ele poderia participar do enterro, mas não ia carregar o caixão, porque as provas eram robustas demais de que houve abuso de poder econômico na campanha de 2014 da ex-presidente Dilma, na reeleição dela. E houve abuso do poder econômico porque estavam com muito dinheiro em caixa, dinheiro roubado das nossas estatais, dinheiro roubado a título de promessas de empresários que depois teriam sua recompensa. Então, é muito bom que a Lava Jato retome e mostre também para esse judiciário que está aí esticando a corda e provocando um clima antidemocrático, um clima de ameaça à democracia em Brasília, que as investigações vão continuar. Bernardi. Vamos lá, eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte, o nosso espectador, para que ele perceba quem é o STF nessa jogada toda no Brasil. O STF é esse que pegou um cadáver político e embalsamou. Hoje nós estamos assistindo um filme dos zumbis. Nós temos o Zumbi, é um filme que nós temos um cadáver que está limpinho, arrumado, pronto para ser colocado na corrida presidencial, né, do ano que vem. O que eles estão, na verdade, colocando aí em jogo é contando com a justiça que não é célere, a justiça que não é rápida em julgar e contando, acima de tudo, com a prescrição dos crimes. Aí no Distrito Federal, a justiça já deu o sinal de que vai manter essas acusações, não só as acusações, como as sentenças. Esse já é o primeiro sinal de fumaça. Mas o cadáver está aí, apto para as eleições do ano que vem, este cadáver político que tanto fez mal para o Brasil. Ele pode ter feito coisas boas? Sim, lá no passado, quando ele começou, o Brasil se alegrou de ver ali um homem de macacão azul que teria vindo do Nordeste num caminhão de pau de arara, que passou fome na infância, que teve pai e mãe analfabetos, um homem que tinha tudo, mas absolutamente tudo para entrar para a história como o grande líder do Brasil. Mas ele preferiu, em vez de colocar-se acima de tudo, colocou os interesses pessoais, financeiros, os interesses dessa política suja que ele tão bem representa, os interesses desta esquerda que não vê a forma, mas interessa o poder, não interessa a maneira de chegar ao poder, interessa é o poder. E o Lula perdeu o grande trem da história para se tornar verdadeiramente o grande nome do Brasil. Quem é o Lula hoje? É esse cadáver embalsamado que lixão algum quer, porque não vale um centavo furado, apesar dos bilhões e bilhões que foram roubados, muitos nas suas contas. E olha só, nós entrevistamos no Jornal da Manhã, tem um mês atrás, aqui na Jovem Pan, um dos promotores de Curitiba, o Pozobon, ele falou que foram devolvidos 7 bilhões e meio. E ainda tem mais 7 bilhões e meio para serem devolvidos. Ora, se o Lula foi absolvido, esse dinheiro então deveria ser entregue para os ladrões e nós, povo brasileiro, pedir desculpa, porque, afinal de contas, nós ofendemos esse ofício tão antigo que é roubar o povo.